SG4, inspirando a excelência. Olá pessoal, seja bem-vindo novamente para o Gestão em Ação, um episódio hoje interessantíssimo. Vamos conversar com o Luciano Bravo, um profissional que conhece muito sobre crédito internacional, proprietário e CEO da empresa Inteligência Comercial. Luciano, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ivo. Um prazer participar do Gestão em Ação e com certeza será uma entrevista muito produtiva, com informação muito útil a todos os seus telespectadores. Muito bom. Luciano, conta a sua formação, sua história, como que você chegou até hoje aqui nessa jornada profissional para a gente, por favor. Obrigado. Bom, eu gostaria de salientar que eu sou filho da indústria, né? Nasci no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Dali... No Senac, né? No Senai. Ah, no Senai. Dali por diante, enveredei pela área empresarial já novo, com 21 anos, onde fiquei até os meus 40 anos na área de manutenção industrial, obra, essas coisas. Com 40 anos, descobri uma coisa, que o empresário brasileiro não tinha um crédito adequado. Já na época, já faturava 40 milhões por ano. Uhum. E dali em diante, de 2012 em diante, dos meus 40 anos, comecei um progresso no sentido de criar uma empresa de estruturação de negócio. E dentro desse processo de estruturação de negócio, que é a inteligência comercial, em 2018, entrei como Country Manager da Savel e dali por diante atuo na área de estruturação para aporte capital internacional, focado em internacionalizar empresas brasileiras para o mercado de crédito internacional. Muito Aí bom. que estou até hoje e, se Deus quiser, ficarei por muito tempo. Muito bom. E Luciano, a gente está falando de crédito, né? Nós estamos falando de internacionalização das empresas brasileiras e com as oportunidades que o mundo tem aí. Agora, como que você conecta esse escopo, o escopo de crédito e internacionalização de uma empresa, com o tema do nosso podcast, que é muito legal a gente poder conversar aqui, que é gestão e sustentabilidade. Como é que você vê que como esses dois temas se encaixam dentro dessa realidade? Para mim, como gestor, como profissional, eu vejo que se encaixa perfeitamente e vou explicar por quê. Hoje, se você olhar uma empresa, ela tem uma grande dificuldade de implementar programas de gestão. Vou dar um exemplo. O planejamento é uma parte da gestão. É uma área, uma parte quando você faz gestão, você também precisa criar um planejamento. E hoje, segundo o Instituto Falcone, somente 10% das empresas médias possuem planejamento de longo prazo, médio e longo prazo. E quando você vai para a sustentabilidade, também saiu um estudo que 73% das empresas não possuem no seu interior, na sua dinâmica operacional, ações de sustentabilidade. O crédito internacional ele ajuda essas empresas a terem capacidade financeira de investir nisso e abre a possibilidade de contratação de profissionais relevantes e importantes para o desenvolvimento. Porque, óbvio, para você fazer um bom processo de gestão ligado a um bom processo de sustentabilidade, você terá que ter bons profissionais e boas empresas. E o que falta hoje no bolso do empresário, Ivo? Dinheiro. Dinheiro para investir nisso. O crédito internacional vai dar essa condição de que o empresário brasileiro possa fazer um investimento sério nos dois temas que você falou e, com isso, ter uma vida planejada no médio e longo prazo. Perfeito. Luciano, uma coisa que é interessante dentro dessa questão, eu queria até te perguntar o que você acha disso. Falar de crédito que eu acho que é fundamental para qualquer empresário para crescer. Você precisa de crédito para crescer, não tem como. Mas dentro da visão de muitos empresários, captar crédito é se endividar. E ele pensa que o endividamento é uma coisa ruim e não é uma alavanca para o crescimento. Você percebe isso também? Você já teve algum empresário que fala, não vou pegar esse recurso, vou ter que pagar uns juros. Mas ele fica tão preocupado na questão do se endividar, né? Eu estou tendo um endividamento, mas ele não percebe que isso é efetivamente uma alavanca. Porque os grandes já sabem que só conseguem crescer com esse recurso, não tem jeito. Isso. Agora, o pequeno e o médio, normalmente, né? Você trabalha mais com médio, mas você já viu isso também nos médios ou nos pequenos? Você teve já essa percepção de usar o recurso como uma alavanca de crescimento?
Na verdade, nós temos uma academia do conhecimento, Ivo, que prega que o crédito é o alimento fundamental para o desenvolvimento de uma empresa. Perfeito. O crédito está para uma empresa, assim como o alimento que você e eu comemos está para o desenvolvimento do corpo. Esse medo, essa insegurança de tomar dívida, ela provém de um fato importante que eu vou explicar agora aqui em primeira mão no seu programa. Hoje, o sistema de crédito brasileiro ele é um oligopólio. Nós temos uma concentração bancária, se formos contar apenas 4 bancos, em 75% na mão de apenas 4 entidades. Perfeito. Quando isso junta mais uma entidade, passa de 85%. Quando isso vai para a infraestrutura e desenvolvimento de empresas, cai a 90%. Então, o que acontece no Brasil? O que é um fato no Brasil? O empresário, quando ele toma empréstimo, ele se endivida e se atrapalha. Pelo simples fato de que o crédito que ele consegue é pouco e caro. Pouco e caro. Dinheiro caro. Isso, é como se você trabalhasse para conseguir se alimentar, mas o dinheiro que você consegue adquirir, conquistar, é pouco para comprar um alimento de boa qualidade. E você acaba comendo um alimento ruim que prejudica o seu corpo. É por isso que o empresário brasileiro tem essa visão de que se endividar faz mal à empresa. Perfeito. Onde se quebra essa visão? Quando você demonstra ao empresário que o crédito tomado da maneira correta e na quantidade correta torna ele super líquido. Então, quando você olha o cenário das empresas no Brasil, você nota 2 coisas importantes num balanço. Múltiplos endividamentos. Então, o empresário tem ali de 20 a 60 operações financeiras e quando ele soma tudo isso, chega a 15 a 25% do faturamento. O conhecimento que nós distribuímos no mercado faz com que inverta essa visão. Então, ele vai poder captar que no Brasil é de 5 a 30%, no crédito internacional é de 50 a 500%. Então ele começa a entender que o crédito que vem dá força a ele se desenvolver, gera caixa e reduz o endividamento no longo prazo, porque ele gera caixa, gera lucro, que é reinjetado no processo dele. Perfeito. No Brasil isso acontece ao contrário. Ele toma um empréstimo que rouba o lucro líquido dele e ele vira escravo do sistema financeiro. Perfeito. Mas hoje uma empresa... Perfeito, a sua explicação achei ela fantástica. Até porque eu sou empresário também, a nossa empresa... É uma empresa que já tem 90 pessoas, a gente já tem um faturamento grande e claro que para a gente crescer, a gente estuda sempre captar recursos bancários, mas a gente sempre se depara com isso. Juros dinheiro caro, com dificuldade, e pouco, um valor pequeno comparado ao que a gente precisa normalmente. Mas, Luciano, me conta uma coisa. Uma empresa hoje, para pegar crédito e captar crédito internacional, precisa necessariamente pegar o produto e levar para fora, ou ele pode só rodar internamente esse produto no Brasil? Ele precisa operar lá fora? Na verdade, não precisa. Aí está a grande vantagem para você que está nos vendo agora, é assim, existe uma lei federal, Ivo, é a 4131. Sugiro que todos baixem a lei federal e estudem. É uma lei muito simples, que, entre outras coisas, ela já teve revisão, já teve atualização, diz que você ou eu, ou qualquer um de nós, um produtor rural, o dono de uma empresa pequena, média, ele pode captar dinheiro fora do Brasil e internar esse capital pela 4131 sem tributação no capital principal. Exatamente os que os bancos e as grandes empresas fazem. E para isso você não precisa produzir lá fora e também não precisa vender para fora. Não, você pode, por exemplo, imagina que você tem uma construtora. Perfeito. Imagina que você tem uma rede de lojas de departamento ou uma rede de padarias que só vende aqui. Você pode criar uma estrutura lá fora que nós chamamos de SPC. Special Purpose Company, ou empresa de propósito específico. Essa SPC que só você é o dono e que é uma estrutura fiscal, tributária, jurídica e financeira, que não tem funcionário, é só um veículo de captação. Você usa ela para captar dinheiro em 10 países e envia a você mesmo no Brasil, se autofinanciando. O que você está fazendo é substituindo um banco local que também lá fora pega dinheiro, mas te empresta aqui, capta lá 8% juros simples, 7% juros simples, mas te empresta aqui dentro de 18% a 30% juros compostos. Então o que você faz é que nessa estrutura você traz para o Brasil, usa o dinheiro aqui dentro, cria uma dinâmica de investimento de você como empresário para você como investidor, sem precisar ter nenhum tipo de estrutura produtiva fora do Brasil. Entendi. E aí o produtor, né, o empresário, o executivo ali que fez essa tramitação, pegou lá, vamos colocar $1 milhão, pegou 5 milhões de reais para fazer essa alavancagem.
esse dinheiro veio para ele como pessoa física, possivelmente, e ele aportou na empresa dele aqui. É assim, né? Na verdade, ele capta como pessoa jurídica e para cá ele pode mandar para pessoa física ou jurídica dele. Jurídica, perfeito. Pode aí mandou para pessoa jurídica. Como que... E aí ele pegou aqueles 5 milhões de reais e começou a crescer, começou a desenvolver. Como que é o pagamento disso lá para as instituições estrangeiras? Como é que funciona? É importante notar que a SPC ela é um segundo componente. Né? Existe o primeiro componente, que é quem vai usar o crédito no Brasil, que é o empresário que hoje precisa do dinheiro, e ele vai criar uma co-irmã. A SPC nós também chamamos, às vezes, de coparticipada, que ela tem o mesmo dono, mas são empresas separadas. Tá? Então, aqui no Brasil está no teu CPF e lá fora está no teu passaporte. Então, a empresa no teu passaporte capta o dinheiro, manda para o Brasil e a empresa brasileira, através de um mútuo, a gente chama isso de mútuo intercompany. Então, você pega da empresa internacional, põe na brasileira. A brasileira trabalhou, teve seus lucros, teve seu EBITDA melhorado, ela devolve pelo mesmo caminho. O mesmo caminho que vem o crédito para o Brasil é o mesmo que volta as taxas e o repagamento. Fantástico. Mas existe um gapzinho importante. Quando você vai no Brasil, você é empresário, você vai no Brasil e capta 5 milhões de reais no banco X. Eu duvido no dia seguinte você ir no banco Y e captar 10. Não consegue mais. Existe uma trava dentro do Bacen que segura tanto pessoa física como jurídica de um determinado volume, até 30%. Perfeito. Lá fora é que está um grande gap. Essa estrutura sua, quando ela foi lá, captou $1 milhão, pôs para você trabalhar. Vamos imaginar que ela captou com 3 anos de carência, porque o normal lá fora, o mínimo é 3 anos de carência. O mínimo. O mínimo, você fica 3 anos. 3 anos de carência. Aqui a carência que é 3 meses. 3 meses. 6 meses. Algumas linhas 6 meses, 7 meses, algumas vezes subsidiadas. 3 anos. Renovável por mais 3 anos de carência. Então, vamos imaginar que você captou $1 milhão, colocou aqui, começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro. 6 meses depois, você precisa de mais $2 milhões. Muito simples. Você pede para a mesma empresa sua que captou ir numa outra instituição, num outro país, captar os 2 e enviar ao Brasil sem ter que pagar um. E se você quiser fazer até mais bonito, você pode captar 3 numa melhor condição, paga um para o credor anterior e repassa mais 2. E reperfila a dívida de você mesmo, que estava de 3 mais 3 anos, por exemplo, para 5 mais 5 anos. Entendi. Numa taxa menor. Isso chama-se leverage, ou amplificação do crédito. Você consegue amplificar, porque como você trabalha entre vários países e financiadores, você consegue fazer vários empréstimos, melhorando a tua condição no Brasil. Que fantástico, Luciano, fantástico. E, Luciano, você sabe que, já que a gente está conversando muito aqui com os empresários que acompanham, inclusive o nosso podcast assistido, né, por muitas pessoas, e tem muitos empresários do outro lado ali da tela, e o empresário pensa em risco. Né? Vamos discutir risco aqui. Qual que é o risco dessa operação? Uma coisa, se você... que garantias que essas instituições têm? Né? Isso, normalmente, uma instituição bancária, ela negocia garantia. No Brasil, tem garantia real. Você tem que colocar um apartamento lá, dependendo do volume, né? Dependendo do tamanho do aporte financeiro. Vamos falar de risco e se você tem alguma questão de garantia dentro desses empréstimos, por favor. Ok. Bom, é importante que o empresário, como você disse, seu programa é visto por muitos empresários, né? Pessoas que são profissionais, mas também tem muitos empresários. É importante ele entender o primeiro. O sistema de endividamento no Brasil que gera o crédito, porque você se endivida para tomar um crédito, né? Ou crédito e depois gera uma dívida. Ele hoje não aceita tão facilmente imóvel. Se você analisar o histórico de empréstimo de uma empresa, você vai perceber que 80% desses empréstimos estão lastreados em recebíveis. Então, hoje, só um número. Você tem hoje 100 bilhões de reais em garantias imobiliárias que não são aceitas por bancos. E isso inclui-se fazendas, inclui-se indústrias, fábricas, galpões, ou seja, criar patrimônio no Brasil, achando que vai usar esse patrimônio para tomar empréstimo, esquece isso. Isso vai ter hoje, uma dificuldade. Total, uma dificuldade. Hoje, 80% do endividamento está irrecebível. Então, primeiro assim, quando você faz uma operação internacional, a primeira operação de crédito ela tem um perfil de imóvel. Então, você tem que usar o imóvel. Parte boa, Ivo, você pode usar qualquer tipo de imóvel. Imóvel urbano, rural, industrial, operacional, não operacional, próprio de terceiro. Então, você pode usar todos os tipos de imóveis que no Brasil nem são aceitos. Tá.
Segundo, o risco. O risco da operação, numa tomada de crédito internacional, é só se você não cumprir o repagamento. Como é igual o risco no Brasil. Aqui, se você não pagar, sim. o credor vem, ele pode bloquear suas contas, ele pode Perfeito. tomar os seus recebíveis, ele Sim. pode, inclusive, tomar sua propriedade. Só que há uma pequena diferença, Ivo. Quando você deve aqui no Brasil, você tem em média 60 dias, 30 dias para pagar e 60 já entra com uma execução. Lá fora, há muitos casos, inclusive o caso de um cliente nosso, que ficou devendo 2 anos o financiamento. 2 anos, Ivo. E só depois de 2 anos que o credor aí sim entrou com o processo de execução. Então, assim, mesmo quando você falha, mesmo quando você erra, lá fora é muito mais caridoso com você do que aqui dentro. Sem contar que no Brasil, se você deve, a lei que a gente chama de desconfiguração da personalidade jurídica, que é quando eu te dei o dinheiro para a tua empresa, mas eu sei que o Ivo tem mais 2 ou 3 empresas, ou o Ivo tem uma esposa. A lei permite que eu vá atrás do patrimônio da tua esposa e das tuas outras empresas. Isso não acontece lá fora. Lá fora, a única empresa que é acionada é quem tomou o recurso, que não é a mesma que está usando no Brasil. Então, o risco da operação internacional, ele é totalmente mitigado porque você cria uma figura de negociação e uma figura de uso do capital. Perfeito. E a primeira operação é com imóvel, não usa recebível, quer dizer, é maravilhoso. E, Luciano, e da segunda em diante? Porque existe a amplificação. Da segunda em diante, você tem 7 modelos de garantias diferentes. Você pode usar pledge, você pode usar bond, você pode usar nota promissória corporativa. Ou seja, eu não vou entrar em detalhe, Claro, mas você pode usar 7 tipos de garantias diferentes para ampliar teu crédito. Muito e aí que fica bonito, porque muitas delas não contam com a sua atual estrutura. Por exemplo, se você faz recebível, você já tem que dar o recebível que você vendeu hoje. Se você faz uma operação, por exemplo, com a gente chama de hard assets, que são garantias tipo contratos, essas coisas. Você põe um contrato que ainda vai receber. Então você não compromete teu caixa hoje. Perfeito. Hoje um empresário, como a gente estava dando exemplo lá, o cara quer pegar $200 mil, R$1 milhão. Quanto tempo essa operação para ele estar com recurso, mais ou menos? Hoje, na sua experiência aqui, se o empresário... Antes de responder, eu preciso fazer uma pontuação importante. A menor linha de crédito hoje, internacional, antes da entrada da Savel Capital e da inteligência comercial nesse processo, a menor linha de crédito disponível para o Brasil era de $10 milhões. Não menos que isso. Hoje, a menor linha é de $2 milhões. Então, a gente reduziu bastante a régua para pegar até mesmo você, que é um empresário que está começando. 2 milhões são R$10 milhões, né? Mas você pega hoje qualquer empresa que está em desenvolvimento, uma empresa de greenfield, uma empresa pré-operacional, ela precisa hoje de 2, 3, mas daqui a 6 meses precisa de mais 7, 8, 9. Então, no final, como as operações são de no mínimo 3 anos de carência, fato que você vai ter onde usar o dinheiro tranquilamente em 3 anos. Perfeito. Né? Só que a menor operação ela é de $3 milhões. Essa operação tem um prazo de execução entre 60 a 90 dias úteis. Então, é nesse prazo, entre 60 a 90 dias úteis, é que você faz o processo de crédito e a liberação do recurso. Entendi. E taxa de juros? Curiosidade, hoje, qual que é uma média mundial desses fundos que você está trabalhando hoje, Luciano, para o empresário? Você falou 8%? 8% ao ano? Como é que funciona, mais ou menos, para a gente ter uma ideia de taxa? 2 coisas importantes antes de falar da taxa. Primeiro que no cenário internacional você trabalha com juros simples. E não no Brasil não existe. Aqui no Brasil a coisa é diferente, é juros sobre juros. E segundo, é muito importante porque às vezes o empresário fala assim, mas um dinheiro igual a esse eu tenho. Inclusive eu estava conversando com um empresário ontem e ele disse, não, Luciano, esse dinheiro, essa taxa eu tenho no Brasil. Quando eu falei que a taxa era de 12% a 6% ao ano juros simples. Aí ele falou, mas 12% eu tenho no Brasil. Eu falei, não existe. Não existe dinheiro a 12% no Brasil. Pega um recebível do agronegócio, pega a sua casa, pega a sua empresa, seu galpão, põe num banco, você vai pagar de 16% a 22% ao ano. Então, taxa de juros internacional de 12% até 6% ao ano juros simples, com um prazo que pode chegar entre carência e amortização, ou seja, o tempo que você fica só pagando juros e depois o tempo que você paga juros mais parcela. De 6 a 30 anos. 6 a 30 anos. Então, assim, é bem melhor do que os juros no Brasil e o prazo é indiscutível.
essas operações hoje, né, Luciano? Hoje, então, assim, o mínimo são 10 milhões de reais, mais ou menos. 2 milhões de dólares. Isso, o mínimo seria isso. Ótimo. Lembrando que para um horizonte mínimo de 3 anos de carência. O que dá tempo de sobra para organizar esse dinheiro dentro de uma gestão e aplicar ele de maneira correta no teu desenvolvimento. Perfeito, perfeito. Luciano, muito bom. Eu tenho outras perguntas para você, mas eu quero fazer no próximo bloco. Pessoal, então a gente vai para o intervalo. Já voltamos aqui com o Luciano Bravo para a segunda parte da nossa entrevista. Te espero lá. SG4 Treinamentos, capacitando talentos, impulsionando negócios. Voltando aqui no segundo bloco com o Luciano Bravo. Luciano, você contou no início ali da sua apresentação, né, da sua história até os 40 anos e dos 40 anos nessa nova jornada, mas conta pra gente como é que você entrou nisso, por que você entrou, conta um pouco o que te motivou a seguir nessa jornada. Inclusive, isso daí tem um pouco a ver, obviamente, né? Pouco não, desculpa. Tudo a ver com o nome do seu podcast, Gestão em Ação. No ano de 2008, eu criei um plano de expansão para minha empresa que o meu objetivo era chegar a 100 milhões de reais de faturamento nos próximos 10 anos, que seriam de 2008 a 2018, né? Perfeito. Eu consegui muito bem, porque em 2011 eu já tinha vendido 40 milhões. Então, obviamente, se me restavam ainda 7 anos e eu já tinha chegado a 40, eu estava muito bem. Só que, Ivo, no dia 12 de junho de 2012, eu descobri que o brasileiro não tem crédito. Ou seja, por quê? Porque eu peguei uma obra de 26 milhões, fui até o banco pedir um adiantamento em cima de um contrato de 26 milhões e fui negado. Então, eu olhei o seguinte, o que adianta eu vender 100 milhões em obra se quando eu pego esse contrato, levo no banco, eu não recebo nenhum centavo para começar? E o meu problema lá atrás é o problema de todo mundo hoje. Você vende e não tem dinheiro para fazer a confecção, a criação. Você pega um serviço, não tem dinheiro para se mobilizar. E nós sabemos que muitas empresas perdem pedido porque não tem dinheiro para investir na mobilização. Que foi o que me fez romper com o sistema. Eu falei, não, eu não vou continuar pegando obra, fazendo obra, se quem me financia é meu cliente e quando eu preciso de dinheiro que eu vou bater na porta do banco, que o nome banco vem de bancar, vem de ajudar. Né? E o banco te nega com um contrato na mão. Você mostrando um contrato com dinheiro garantido, o banco não te dá. Então, foi assim que eu passei os próximos 5 anos, de 2012 a 2017, procurando uma saída no Brasil. E quando chegou em 2017, eu reconheci que não tinha uma solução de crédito no Brasil adequada. Foi aí que, em 2018, na parceria com a Savel Capital, nós nos unimos e criamos o processo de crédito internacional. Então foi por isso, foi por necessidade própria de estar em crescimento e não ver amparo financeiro para isso. Perfeito. E você conseguiu crédito em 2018? Não, eu saí. Você vendeu a empresa? Na verdade, eu programei, vamos dizer assim, a paralisação dela. Entendi. Porque assim, eu não sei se você viu, teve uma reportagem que saiu, acho que foi até no Globo Repórter, que falou sobre as pessoas que mudam de profissão aos 40 anos. O que aconteceu comigo foi isso. Depois que eu encontrei a saída, eu já tinha me afastado muito do mundo empresarial. Eu já tinha deixado ir, porque eu tive que encontrar o caminho. Então eu passei 5 anos fazendo mais de 300, 400 reuniões por ano para encontrar uma resposta. 5 anos depois, a única resposta que veio o Brasil não tem um sistema de crédito adequado para desenvolvimento de empresa. E foi aí que eu entrei para o mundo internacional. Mas aí eu já entrei como estruturador, como que eu sou hoje. Sim. Não voltei mais como empresário de infraestrutura, que eu fui até junho de 2012. Até junho de 2012 eu era um empresário de infraestrutura. Só que aí resolvi parar aquilo porque eu olho hoje meus amigos, que devem até estar me vendo aqui, que hoje faturam 20, 30 milhões, 40 milhões, uns faturam 5 milhões, todos eles passam o que eu passava em 2012. Pega a obra, tem o serviço, tem a garantia de ser pago pelo cliente, que a maioria são clientes bons,
mas não tem dinheiro para operacionalizar o contrato. Perfeito. Aí acaba perdendo o contrato, tendo problema de lucro cessante, um monte de outros casos que levam muitas vezes o empresário a abandonar a sua própria empresa. Isso. E alguns até a falência, né? Abrir RJ. E hoje tem muitos casos assim, né? Hoje O crescimento das RJs no Brasil é um caso que impressiona. Uhum. Nós tivemos em 2023 um aumento de mais de 63% no número das RJs em relação a 2022. O ano de 2023 ele já foi histórico. Só houve um ano similar em 2009. Então nós tivemos um aumento, nós tivemos em 2023 1.400 empresas pediram recuperação judicial. No agro foi um aumento de 535% no período. Então, por que as empresas estão pedindo recuperação judicial? E por que os produtores rurais pedem? Pelo mesmo problema, Ivo, que eu detectei lá em 2012. Você vai pegando sua receita de venda, aplicando em novos contratos, vai fazendo isso. Eu vendi, pego, troco, ponho na empresa. Vendo de novo, vou fazendo isso. Quando existe qualquer erro na vida do empresário, como, por exemplo, na minha não houve, mas teve amigo meu que perdeu o contrato, que a empresa que contratou ele faliu, que, por exemplo, às vezes acontece de uma separação, o empresário está no meio de uma obra, ele se separa do sócio, faz uma cisão na empresa, ou seja, os problemas são múltiplos. Ou às vezes o empresário se acidenta, tem que se afastar durante um período e a empresa fica na mão de pessoas que às vezes não têm a mesma habilidade, ou seja, independente do motivo, o que acontece? A falta de crédito faz a empresa se endividar e quando há uma queda na venda, essas dívidas ultrapassam o equilíbrio e tornam o empresário refém da dívida. Perfeito. Eu ouso te dizer que hoje, a gente criou um relatório chamado RTACI. Hoje, se você pegar esse relatório e ler, que a gente faz das empresas, você vai descobrir que o lucro líquido da maioria dos empresários, eu digo que 80% hoje dos empresários, façam as contas aí, 80% dos empresários brasileiros, Ivo, se ele pegar o lucro líquido dele no fim do ano e fizer uma conta de quanto ele pagou de juros e encargos financeiros, muitas vezes o lucro líquido dele não paga 50% dos encargos financeiros. Então, na verdade, teu lucro está ficando no banco e tu está trabalhando por um salário, sendo dono da empresa. E foi isso que eu não quis continuar. Não. E isso é um fato. No Brasil, eu vou falar uma coisa para você aqui, Luciano. O pequeno empresário é totalmente isso, tá? O médio, que já cresceu e já escalou um pouco e tem ali um volume financeiro diferente, ele já começa a sair um pouco disso, tá? Um pouco. Agora, o pequeno empresário, ele trabalha... Se você pergunta ao pequeno empresário, quanto que você lucra? Ele não sabe nem falar, porque ele captou crédito, ele está pagando, ele faz o prolabore dele, ele paga a folha, ele compra equipamento, pega tributo e ele não tem essa controladoria tão fechadinha. Ele, com certeza, talvez esteja operando 2%, 3% de lucro e é o giro da empresa que o mantém. Né? Então, isso manter pedalando, né? Pedalando, só com essa a verdade é que se você... eu fiz esse estudo porque eu analiso numa faixa de 400 empresas por ano, de vários segmentos, né? De várias partes da cadeia. O lucro líquido delas, em geral, Ivo, é de 1% a 4%. Sim, nas médias empresas. Então, você tem uma empresa que fatura hoje 100 milhões, o lucro líquido é de 1% a 4%. Qual que é a porcentagem disso? Quantas? 80% das 80%? 80%. Hoje existe mais ou menos 1 milhão de empresas médias no Brasil. Dessas 1 milhão de empresas, eu garanto a você, 80% delas têm um lucro líquido de 1% a 4%. Você que está nos assistindo, pode ver lá o seu balanço, você vai descobrir isso. E outro dado que você vai descobrir, você hoje está pagando de encargo financeiros a bancos, FEDICs e factorings mais do que você tem de lucro líquido. Então a resposta é bem clara. Teu lucro líquido, que deveria ser de 10% a 30%, como os bancos, que tem de 15% a 30%, isso você está tendo de 1% a 4%, porque o lucro está indo para... os bancos, para as instituições financeiras. É isso que está acontecendo. E as médias são reféns do mesmo jeito que o pequeno. É que o pequeno sente mais porque a margem dele é pequena e o volume de dinheiro é pequeno. Isso. Já quando você fatura um pouco mais, você fatura 30, 40 milhões, se você ficar com 10, 20, 30, 40 mil por mês, você vive bem. Isso. Só que quando isso é no pequeno, o que acontece é que ele fica com 2, 3 mil reais por mês. Exatamente. Então ele trabalha para ganhar um salário. Exatamente. O valor é bem menor, né, do líquido que ele consegue retirar para ele ali, para ele sobreviver. Hoje a maioria dos empresários que faturam de 24 milhões de reais por ano a 100 milhões de reais por ano,
eles estão tendo um custo financeiro mensal de 200 a 800 mil por mês. Quer dizer, esse dinheiro deveria ir para a conta dele, mas vai para pagar encargos financeiros. Encargos financeiros, né? E o pequeno passa a mesma coisa, só que proporcional ao tamanho dele. Menor, e dentro desse desafio, né, que você hoje apresenta e conhece muito bem, Luciano, você também tem uma jornada muito de educação financeira, né, de educar isso, mostrar para o empresário esse conhecimento, né? Como é que você faz isso? Por que você decidiu seguir por esse caminho? Eu acredito que é bom até contar do que eu passei, né? Assim, quando eu estava buscando a solução, Ivo, naqueles 5 anos de 2012 a 2017, eu sentava em muitas mesas e não tinham 2 pessoas como nós dois conversando sobre isso. Tudo que era a respeito à operação financeira estruturada e internacional era muito fechado. Sim. Eu não tinha informação. E o meu desejo era ter, e eu via outros empresários, não somente eu, empresários que queriam fazer uma usina de cana-de-açúcar, que queriam fazer uma esmagadora de soja, que queriam criar um pequeno shopping, um mall, todos no mesmo barco. Ou seja, eles procuravam uma solução e não tinham conhecimento para sequer entender o porquê não estavam encontrando. De posse disso, quando eu cheguei em 2017, eu tinha 2 escolhas a fazer. Uma é voltar a ser empresário de infraestrutura, que eu já fazia antes de 2012, e o outro era usar tudo que eu aprendi, Ivo, para ensinar as outras pessoas. Foi aí que a gente criou nossa ACI Academy, Aporte Capital Internacional Academy. Peguei todo o conhecimento que a gente acumulou, coloquei esse conhecimento em vídeos. Nós temos um canal no YouTube com mais de 160 vídeos que ensinam, e há vídeos meus com mais de 8.000 visualizações que ensinam empresários o porquê que eles não têm o crédito que precisam no Brasil e como resolver esse problema. Então, eu passei por isso, por não ter alguém que me ensinasse. Peguei essa fragilidade no momento, com o conhecimento que eu adquiri, e transformei isso em educação financeira. Hoje, nós temos 110 agentes de crédito treinados por essa CI Academy, que são ex-banqueiros, são advogados, são contadores, que estudaram sobre o crédito internacional, estão fazendo esse trabalho de ensinar outros empresários. Nós fazemos um workshop online por mês, em torno de 150 a 200 pessoas, para ensinar gratuitamente sobre o crédito internacional. Fora isso, nós promovemos palestras por todo o Brasil ensinando. Então, assim, foi da minha necessidade de não ter informação que criei essa iniciativa da educação financeira e que percorremos o Brasil fazendo essas palestras, ensinando online, presencial. Tive semana passada, eu estive em Ribeirão Preto, em parceria com a Ciesp, fizemos uma palestra muito bonita. Na semana anterior, tive em Bauru, também em parceria. Ou seja, eu estou levando esse conhecimento que eu adquirir no mercado para devolver ao empresário para que ele também seja forte. Perfeito. Hoje, quantos clientes tem? Você tem um número hoje já de grandes empresas atendidas? Mais ou menos? Nós não falamos, no mundo financeiro a gente não fala de clientes, nós falamos de operações. Operações. Né? Eu tenho hoje mais de 70 operações de crédito, todas aprovadas. Nunca uma operação de crédito nossa não foi aprovada, até porque o gancho que a gente coloca é que quando você passa numa análise nossa, sua linha de crédito já está aprovada. Isso é lindo, porque quem é empresário sabe que fica lá 4 meses, 4 semanas, ou às vezes até muito mais que 4 meses, quando sai não tem garantia nenhuma do crédito aprovado. Então, nós temos isso aprovado, e hoje a Savel Capital, que é o nosso board na Europa, tem mais de 491 milhões de dólares aprovados para o Brasil. 491 milhões de dólares, no dinheiro de hoje dá mais de 2 bilhões de reais. Então, aprovado assim, já. Aprovado. Então, passou. Ou seja, passou. Ou seja, ele foi ali. Temos 2 operações publicadas no site do fundo. Então, quem quiser conhecer pelo menos 2 clientes, a gente na área financeira não pode ficar dando nome, né? Claro. Mas ele pode ir no site do fundo e lá ele entender quem são os clientes. E vocês vão ver, não é um cliente multimilionário. É uma pessoa comum, como eu e você, que encheu o saco de ficar buscando crédito no Brasil sem solução, e resolveu estudar o crédito internacional, chamou a gente, passou numa análise, contratou e conseguiu o seu dinheiro. Muito bom. Ô Luciano, hoje, o que o empresário... Você faz uma análise prévia, de forma muito resumida, porque com certeza é criteriosa essa análise, mas fala pra gente o que precisa ter o empresário para ele conseguir essa linha. 5 anos de CNPJ...
ter um faturamento proporcional a... Conta um pouco qual que é o critério, o perfil. Para conseguir entrar lá. Na verdade, nós temos um processo de análise de elegibilidade, a gente chama de análise de elegibilidade. Perfeito. Nós temos basicamente 3 pilares na análise: a estrutura financeira, a estrutura de garantia e a solicitação de crédito. Perfeito. Nós fomos, acredito que a primeira empresa no Brasil a criar um manual de elegibilidade. Então, quando você conheceu o crédito, Luciano, eu quero ter o crédito, nós entregamos um manual na sua mão. Perfeito. E esse manual te explica como você entrar, os documentos que tem que entregar, tudo detalhadinho, para o empresário não ter dúvida. Ele pode ser um empresário pequeno, médio ou grande. Ele terá o mesmo tratamento. Perfeito. A informação. Entrega-se os documentos, a análise é feita em 5 dias úteis. 5 dias úteis. E 5 dias úteis depois você já tem uma resposta firme e objetiva. Se você tem o perfil aprovado e se existe uma reserva de capital para você. Perfeito. Existindo a reserva de capital, você recebe uma oferta, analisa e contrata a operação já com a reserva atrelada a você. Se você pediu, por exemplo, $2 milhões, 3, 4, já existe uma reserva pronta. Então, isso dá segurança ao empresário. Perfeito. Porque ele vai entrar num processo de crédito que sabe que do outro lado já tem um dinheiro reservado. Ele só vai cumprir protocolo. Um outro fato importante, se você tiver restrição cadastral, pode pegar o dinheiro. Se sua empresa acabou de ser aberta, pode pegar o dinheiro. Se você tem algum problema de limitação de crédito junto ao Bacen, pode ir para o crédito internacional. Ou seja, a vara mestra do crédito internacional é o teu desejo. Você quer ir para o crédito internacional? Você tem uma estrutura financeira mínima? Você quer tornar-se um investidor internacional independente do sistema de crédito do seu país? Você pode submeter a análise. Até porque eu tenho uma história muito interessante. Um dos nossos clientes foi um produtor rural. Sim. Que vou te dizer, não tinha estrutura financeira adequada. Muitos dos seus espectadores que estão vendo agora possuem estrutura muito melhor do que ele na época. Além disso, ele tinha 2 restrições cadastrais. 2. Sim. Em 2 bancos diferentes. Todos nós sabemos que com restrição cadastral não tem história. Você não consegue pegar não nada tem no história, Brasil. Então. Este mesmo cliente que não tinha uma garantia, contratou uma garantia de terceiro, por um processo chamado cessão temporária de garantia, que é um processo que você, imagina, você vai fazer um processo para a tua empresa, mas você não tem o imóvel, você pode contratar o imóvel de uma outra pessoa para usar na tua operação. Então ele fez isso. Ele não tinha reserva de capital, então ele se cotizou, pediu ajuda, tá? Ele não tinha faturamento grande, o faturamento dele à época era na casa de 2 milhões e 600 por ano, e ele conseguiu 2 milhões 640 mil dólares. É só você ver quantas vezes mais ele conseguiu em relação ao que ele faturava. Sim, ele faturava um pouco mais de 2 milhões e 800 mil reais por ano e conseguiu uma linha de crédito de 2 milhões e 640 mil dólares. Algo em torno, no dinheiro da época, de uns 14 milhões de reais. É possível fazer isso no Brasil? Não, é impossível. Com restrição, impossível. sem capacidade de pagamento, sem garantia e tendo que juntar a estrutura financeira dele com mais 1 ou 2 para poder cumprir o requisito de estrutura financeira. Saiu vitorioso. Então, o crédito internacional ele é como uma segunda chance. Perfeito. Quando você tentou tudo, não deu certo no Brasil, você tem um crédito internacional para dar certo. Muito bom. É uma coisa que, vamos dizer assim, muda a vida da pessoa, muda a vida do empresário, porque ele traz um dinheiro de fora para dentro, limpa a vida dele aqui e fica limpo aqui e lá. E tem um ponto interessante, né, Luciano? Assim, porque quando o empresário tem o crédito e tem um bom planejamento, tem uma boa estrutura, ele com certeza vai crescer muito, ele vai se desenvolver, a empresa ganha uma musculatura tremenda. Dentro da avaliação, é vista essa questão de planejamento? Assim, você vai fazer o que com o dinheiro? Existe uma pergunta, assim, se ele fala, não, só quero captar para giro, ou para compra de equipamentos ou maquinário, existe na avaliação o motivo? Só uma curiosidade. Existe e o motivo ele é materializado numa carta chamada carta de solicitação de crédito. Mas tem um gap aqui importante para te passar. O gap é o seguinte, se você quando faz o primário e o ginásio, você muitas vezes não definiu que tipo de profissional você quer ser. Você está ali estudando, se preparando para ser algo. Então a exigência de que tipo de profissional você vai ser não é necessário. Mas quando chegar na faculdade você precisa decidir. Sem dúvida. É a mesma coisa do crédito internacional. A linha Hard Lender, que é essa linha que te dá crédito com imóvel, não tem necessidade de business plan.
Ah, não precisa. Não, você tem que ter uma boa gestão. Perfeito. Mas não precisa ter um business plan. Sabe Uhum. por quê? Porque você é um estreante. Uhum. Você está estreando. Então você vai declarar que vai pegar o dinheiro para construir um prédio, para plantar, Perfeito. mas você não vai precisar fazer um business plan. Uhum. Onde vem o grande truque de mestre? Quando você pega o dinheiro da hard lender, como eu lhe disse, você abre várias possibilidades de novos aportes em outros países e em outros financiadores. Aí sim você tem que aplicar um ótimo sistema de gestão e um project finance para fazer a segunda captação. Como a segunda captação, em média, é 4 a 10 vezes maior que a primeira, você já tem estrutura para isso. Perfeito. É como o nosso aprendizado. Sim, Você vai primário, crescer. ginásio, ninguém te exige que profissional você vai ser. Quando você vai para a faculdade, aí tem que escolher qual área do conhecimento você vai trabalhar. A mesma coisa acontece no crédito internacional. Primeiro crédito de 3 a 50 milhões de dólares, não precisa de projeto. Ah, peguei o primeiro, agora quero buscar o segundo. Agora precisa. Aí você vai aplicar toda a parte de planejamento, gestão, projeto financeiro para entregar na mão de um bom financiador e ele te dá mais dinheiro. Fantástico, muito bom. Luciano, fantástico, muito rica aqui a nossa conversa. Chegamos no final do segundo bloco. Pessoal, vamos para o intervalo. Daqui a pouco voltamos aqui com o Luciano Bravo para a terceira e última parte da nossa entrevista. Te vejo lá. SG4 Soluções Integradas. Consultoria estratégica para um futuro sustentável. SG4 Gestão Ocupacional. Trabalhe com segurança, viva com saúde. Seguindo aqui, pessoal, no terceiro bloco e último aqui com o Luciano Bravo, vamos falar de futuro. Luciano, normalmente a gente sempre no terceiro bloco pergunta de futuro e estrutura de construção de longo prazo. Você tem, eu acho, essa jornada sua de educação e de construção de conhecimento, você vê isso como uma pauta de futuro? Isso aí faz parte da sua jornada de continuar construindo conhecimento para todos os empresários brasileiros? Você vê isso como uma meta de futuro? Sim, vejo. Na verdade, o próprio modelo que nós criamos, né, que é o modelo de academia do conhecimento, e que ela é alimentada, né, agora mesmo acabei de gravar mais uma sequência de vídeos para alimentar essa academia, que ela já passa de 160 vídeos lá dentro, com entrevistas, videoaula, mentoria, tudo que você imaginar. Então, assim, qual é a nossa meta? É que até 2030, nós estamos em 2024, que até 2030 nós consigamos impactar 1 milhão de empresários com esse conhecimento. Que legal. Isso está unido no mesmo bloco de conhecimento, a Academia do Conhecimento, participação em programas como o seu, que são fantásticos para a disseminação dessa prática, desse conhecimento, reportagens, que nós vinculamos, eu tenho mais de 2.300 publicações pelo Brasil, em diversos veículos de comunicação, e o mais importante, formar profissionais, Ivo. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que em um ano do programa, agora, dia 2 de maio de 2024, o programa fez um ano. E um ano ele tem 107 profissionais treinados e formados por ele. Então, o nosso objetivo é, até 2030, impactar 1 milhão de empresários para que eles, pelo menos, Ivo, conheçam sobre o crédito internacional. Conheçam tão bem o crédito internacional como conhecem desconto de duplicata, que fazem todos os dias e não serve para nada. Sim. Então, ele também tem que conhecer o crédito internacional. Esse é o nosso objetivo educacional. E algum objetivo, assim, porque os empresários brasileiros, né, o Luciano, eles hoje, como a gente falou no primeiro bloco, né, o empresário brasileiro, ele trabalha muito e ganha pouco, né? Ele tem uma estrutura muito forte dessa engrenagem, né? Você imagina que no futuro nossos empresários podem ter uma condição melhor, uma construção melhor de estrutura empresarial? Pode, vou te dizer por que eu acredito nisso. Bom, eu sou filho de uma empregada doméstica. Minha mãe teve 7 filhos, tá? Dos 7 filhos, todos os meus irmãos, graças a Deus, estão bem, mas eu sou o único que saiu com esse viés empresarial, empreendedor, né, de homem internacionalizado, apesar de ter um irmão meu que mora na Irlanda, né, ele mora fora, mas assim, o que foi correr atrás de desenvolver um pouco mais essa parte empresarial de liderança sou eu. E por quê? Porque lá atrás, muito lá atrás, ensinava-se que as pessoas precisavam estudar, que elas precisavam se educar,
para criar uma nação mais forte, e foi o que aconteceu. Todos nós que estamos hoje aqui viemos muitas vezes de uma base educacional primária dos nossos pais, mas nós temos curso técnico, faculdade, pós-graduação, e melhoramos muito a condição dos nossos filhos. E é aí que eu aposto, inclusive minha palestra ela abre sempre com uma frase do Jean Piaget, que fala que a educação cria homens e mulheres capazes de fazer coisas novas. Então, o que eu vejo desse empresário que eu estou ensinando, que eu estou trabalhando, dando crédito, que eu estou explicando para ele um mundo melhor? Que realmente haverá uma melhora. E qual é o caminho dessa melhora, Ivo? Hoje o Brasil tem 47 empresas internacionalizadas. Os Estados Unidos tem 18 mil. Nós temos hoje 413 mil milionários. Os Estados Unidos tem 22 milhões e 700 mil milionários. No Brasil temos só 413 mil milionários. Nos Estados Unidos tem 22 milhões e 700 mil. A população é maior lá, mas 100 milhões a mais. Só que o número é absurdamente maior. Não, então, ou seja, tudo isso foi produto de uma educação de criar uma classe empresarial disruptiva. A diferença básica entre o empresário norte-americano e do empresário brasileiro é que o norte-americano abre uma empresa pensando em dominar o mundo e o empresário brasileiro em dominar seu bairro ou sua cidade. Então, esse ensinamento que nós estamos dando do empresário se olhar grande, como fez Cutrale, como fez a Cosan, que hoje vocês conhecem como Raizen, como fez a JBS, que deu uma reportagem agora, recentemente, de Boca Raton, dizendo que pretende crescer explosivamente. Ela já fatura mais de 350 bilhões e ainda quer crescer explosivamente. Então, o que eu vejo do empresário, Ivo? O conhecimento vai mudar a cabeça do empresário. E ele vai começar a se enxergar um homem milionário, livre e líquido. E vai descobrir que essa solução não está no Brasil. O Brasil é o melhor país do mundo para se investir. Aliás, em 2023, o Brasil figurou como o segundo melhor destino de investimento do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Só que é o pior país para se tomar crédito. Perfeito. Então, o que temos que fazer? O empresário está aprendendo que pode pegar crédito lá fora e trazer para cá, onde é bom investir. E é aí que eu aposto que o nosso futuro do nosso empresário é ser milionário, livre e líquido, como o norte-americano. Sim. Você sabe, Luciano, o empresário brasileiro que opera bem e que tem crédito, que tem empresa, tem empresário que fatura 15%, 20%, né? Eu conheço empresas, não são muitas, né? Mas e hoje eu tenho amigos que faturam isso, eu conheço a gestão deles, e eles hoje têm dificuldade de abrir novas lojas, né? Tem alguns desses meus amigos que têm lojas, né? Eles vendem produto, né? E eles hoje, para você operar uma nova loja, ele precisa hoje investir 5 milhões de reais. Então, porque tem que ter estoque, tem que ter edificação, você tem que estruturar. Então, você imagina que ele pode abrir uma loja e essa loja começar. A outra, e ele tem tecnologia para abrir 3 de uma vez. Ele pode abrir 5 de uma vez. E aí hoje, só que ele é um empresário que fatura, não sei, talvez 20 milhões por ano. Para ele conseguir ampliar isso, com crédito é muito difícil. Ele tem que usar de recurso próprio. Então o risco todo fica dentro do recurso dele, ele abre uma e vamos lá se dá certo, depois abre outra. Imagina se ele tivesse a possibilidade tivesse o crédito, exatamente. Então, esse negócio de usar o recurso próprio, o empresário brasileiro tem muita eu fiz tudo com recurso próprio, é um erro. Sim. Não use o seu recurso. Se você tem 5 milhões de reais para fazer um projeto de 20, não põe os seus 5. Utilize uma pequena parte dos seus 5 milhões para buscar um crédito internacional de 20 a 25 ou 30 e fazer 100% com o dinheiro do mercado. Perfeito. Nós nos habituamos a usar o nosso dinheiro devido à dificuldade de obtenção do crédito no mercado e o preço. Agora a solução está aqui no teu programa. Hoje, se você tem só 10%, 20% do crédito que precisa, o crédito internacional te dá mais 100, 200, 300%. Então, a solução está posta na mesa. Você quer construir uma fábrica, só tem 10 milhões de reais e a fábrica custa 50, crédito internacional. A minha loja custa 5 milhões de reais para construir, mas o meu lucro líquido anual é 1 milhão de reais e eu quero abrir 10 lojas que dão 50 milhões. Crédito internacional. Perfeito. Então, você agora já sabe onde buscar o dinheiro. É só fazer uma boa gestão, um bom projeto, nos procurar, entender e aplicar. Perfeito. Você sabe, né, Luciano, eu vejo que o empresário que tem, imagina a oportunidade que ele tem para crescer. Agora, é fundamental, né? E você citou isso muitas vezes aqui, que ele tenha boa gestão, né? Não adianta
um empresário que não sabe lidar com dinheiro, não tem uma boa controladoria, que tenha uma boa organização interna, porque agora, imagina, ele tá com uma Ferrari na mão. Ele tava com um Fusquinha na mão, tava conseguindo desenvolver nada. Agora ele tem uma Ferrari e tem que saber dirigir a Ferrari, né? O cara mesmo capitalizado, eu acho que é muito importante que ele saiba operar tudo isso com bom planejamento, né? Um bom planejamento de crescimento, bom planejamento financeiro, planejamento de pessoas, ter boas ferramentas de gestão, ter um propósito claro de crescimento. Você concorda comigo que a pessoa tem que ter isso para usar o recurso? Né? Precisa. Você não adianta procurar um recurso sem saber o que vai fazer com ele. Sim. Você começa qualquer trabalho se planejando. Perfeito. Fazendo uma gestão de informação, de investimento, de despesa. Então, primeiro você tem que ter uma boa gestão para entender como você anda. E, a partir daí, um bom planejamento para saber onde quer chegar. O relatório que nós bolamos, esse RTACI, ele ajuda o empresário a enxergar isso. Olha que legal. Quando hoje você vai no banco e entrega a documentação, o que o banco te entrega quando te nega ou te aprova? Nada. Absolutamente nada. É como se você fosse no médico, fizesse vários exames, aí o doutor falasse, oi, você tá bem, pode ir embora. Tá bom, doutor, mas e o meu exame? Não, Ivo, você tá bem. Ou você tá mal, Ivo. Vai ter que tomar remédio aí. Mas tá bom, e o meu exame? Não. O que acontece é isso. Nós criamos um modelo de relatório e entregamos isso ao empresário. Para que ele veja a empresa dele. E sim, a melhor hora de buscar crédito não é quando você tá ferrado. É quando você tá bem. Quando você tá bem. Então assim, tô crescendo, tô tendo uma boa margem, mas eu posso um dia precisar de crédito. Busca hoje. Não deixa para buscar quando você estiver descendo a ladeira em velocidade. Busca o crédito quando você está subindo, porque aí você não vai ter pressa, você não vai estar desesperado pelo dinheiro, vai conseguir condições melhores e fazer um processo tranquilo, obtendo 100% do recurso. Ou seja, não comece nada com pouco dinheiro. Se você tem pouco dinheiro, guarde seu dinheiro, trabalhe mais um pouco, junte uma monta mínima, que eu considero, se você vai fazer um projeto de 15 milhões de reais a 100 milhões de reais, eu garanto que você tem que ter no mínimo ali de 5 a 10% desse dinheiro em caixa. Você não pode começar um projeto de 5 milhões com 50 mil reais no caixa. Sem dúvida. Você tem que começar no mínimo com 500 mil no caixa. Perfeito. Então, quer ter solução simples? Faz uma boa gestão, faz um bom planejamento, faz um caixa para desenvolver tua empresa, procura o caminho certo, aplica isso, não tem erro. Você pega todas as empresas, você pega um gráfico, todas as empresas que se internacionalizaram, essas que eu falei, WEG, Cutral, na década de 80, 90, elas vinham assim, aí se internacionalizaram e fizeram isso. Pega as 1.400 empresas que pediram recuperação judicial ano passado, você vai perceber que nenhuma delas é internacionalizada. Ali está a solução. Quem se internacionalizou, fez boa gestão e planejamento, está bem. Cresceu, expandiu. Quem não fez, ou entrou em recuperação judicial, ou está apertado. E você citou uma coisa desde o início, que é a questão da educação, né? Hoje você oferece esse arcabouço, né, essa biblioteca de conhecimento ali. Eu, Luciano, vejo que o empresário brasileiro, possivelmente esse aqui que está abrindo RJ, muitos deles não buscaram conhecimento, abriram a cabeça deles para buscar alternativas, né? Eu acho que o empresário brasileiro, ele é já que existe um campo difícil de atuação do empresário aqui, a nossa estrutura brasileira não defende o empreendedorismo de uma forma forte. É outro modelo. Então, e todo mundo fala isso, o empreendedor brasileiro o cara é um lutador, né? O cara é um batalhador ali, incessante e todo dia para crescer. Agora, ele precisa estudar. Ele precisa assistir vídeos de gestão financeira, ter educação financeira, porque isso vai sustentar muito ele no futuro. Você concorda comigo? Eu concordo, inclusive foi minha mudança, né? Desde 2002, quando eu comecei a criar aquela consciência, porque você às vezes tem filho, mas a consciência de pai ela se desenvolve um pouco depois. Perfeito, sempre assim. Sim. Você se torna médico, mas a consciência de ser um médico vem algum tempo depois que você vai entrando na profissão. A mesma coisa como empresário. Eu abri a minha empresa em 93, mas em 2002 é que eu enxerguei o poder do empresário. E foi ali que eu comecei a estudar. Foi ali que eu comecei a estudar, a ver vídeos de gestão, ir em palestras. Ou seja, o empresário brasileiro ele não pode ter o luxo de terminou o horário de trabalho ele ir dormir
ou ele ir para o bar ou ir para academia. Ele tem que tirar um tempo para ler no mínimo 5 a 6 sites de notícia. Isso. Tem que ver vídeos num podcast como esse, porque aqui pode estar a solução dele. Sem dúvida. Tem que se dispor a fazer reuniões com profissionais para ouvi-los. Sim. Então, por exemplo, tem muitos profissionais, eu que já sou consultor, estruturador, agente de crédito internacional, eu faço reuniões para aprender também. Claro, eu faço reunião com advogado, com contadores, com pessoas da área financeira ou tributária, e ali eu aprendo com eles gaps que eu não sabia. Então, você está correto. O empresário brasileiro precisa estudar, precisa se educar, porque é aí que está o diferencial em relação ao seu concorrente. O seu concorrente, às vezes, não sabe que o crédito internacional existe, mas você sabe. Sim. O seu concorrente não sabe que o PDCA existe, mas você sabe. Perfeito. E assim vai indo. Você vai aplicando o que você sabe, automação, conhecimento, gestão, planejamento, e o outro não sabe. Então, é a hora de sermos empresários por completo, com conhecimento, objetividade e crédito. Isso. E em cima disso tudo, ação, né? Eu acho que essa tem que agir, né? Porque se você fica... Eu vejo muito, sabe, Luciano, empresários que reclamam. O Brasil não dá crédito, o empresário é ruim, o meu time não funciona, o tributo é pesado. Isso é muito comum, né, no mundo empresarial. Você já deve ter escutado isso, eu tenho muitos amigos empresários, e quando eu estou dentro dessa estrutura, eu até falo assim, olha, ok, se você decidiu seguir na jornada de empresário, seja bem-vindo, meu amigo, porque essa é a luta aqui, meu. Você vai pisar, você vai comer grama e pedra para você conseguir fazer com que a sua empresa se desenvolva, cresça, se fortaleça, ganhe musculatura. Ok, mas não gasta energia com isso, né? Gasta com estudo, gasta fazendo network, gasta participando de fóruns, lendo um livro, como você acabou de dar exemplo, né? Eu acho que a gente, que é empresário, precisa se fortalecer, né? Porque é isso que vai fazer com que a gente consiga tomar boas decisões e decisões que promovam o crescimento, uma melhor estruturação empresarial. Eu vejo muito empresário que está seguindo por um caminho de RJ. Na hora que você vê, tem uma gestão financeira frágil, tem uma gestão de pessoas ruim, tem ferramentas de gestão que poderia ter implementado na empresa, não implementa porque não acredita na ferramenta de gestão, ou porque não tem disciplina, ou porque não tem uma mentalidade, né? Uma mentalidade de crescimento, de empresário profissional, né? E olha que a gente está falando de empresas que decidiram ser profissionais. E aquelas empresas familiares que decidiram também não estudar. Tem muita empresa familiar que eu conheço que opera... Não se atualizou, né? Que não se atualizou. Aí que está esse grande problema gap. gigante. Assim, a pessoa ela precisa entender que no século passado você poderia começar uma empresa sem muito conhecimento e até poderia ter sorte de se desenvolver. Quando virou 2020 para 2021, isso acabou. Com a era da internet, da Big Techs, da inteligência artificial, perfeito, né, de tudo que surgiu, de empresas que substituíram centenas de mãos de obra por um programa de computador. Você precisa estudar. Você precisa estar informado, você precisa saber o que é uma Open Finance, o que é uma Fintech, o que é uma Health Tech, como funciona uma engenharia tributária, como funciona uma gestão corporativa, como funciona um ESG. Não tem espaço para, não, eu estou bem, eu tenho dinheiro, eu estou bem. Não, você tem dinheiro hoje e amanhã você está entrando numa recuperação judicial. Perfeito. Quantos grupos empresariais foram no meu escritório na Paulista e disseram assim, Luciano... Aí foi lá, eu expliquei sobre o crédito internacional, falei, dá uma estudada, aprende, eu desenvolvi todo um conhecimento, e falando para ele de crédito de 50% a 500% do faturamento, enquanto no Brasil ele chega a 30%. Eu vi um empresário falar assim para mim, não, Luciano, eu tô bem, os banqueiros lá, o pessoal dos bancos vão na minha empresa oferecer dinheiro, eu aqui não pego. 2 anos depois estava pedindo recuperação judicial com 480 milhões de reais em dívida. Imagina. O mundo muda demais. Então, ou seja, não existe segurança quando você não tem a quantidade exata de dinheiro que precisa. Até para quem tem, passa maus bocados. Imagina você que está trabalhando para viver ou para sobreviver com a sua empresa, achar que banco ou qualquer fundo vai te dar moleza porque você tem um serviço essencial. Eu já vi hospital dizendo, meu hospital não pode falir porque as vidas vão ficar... Qual o problema? O banqueiro, ele não está preocupado, ele está preocupado com o dinheiro que ele te emprestou. Exatamente. Então, se você é produtor rural, dono de uma loja, fábrica, seja o que for, busque o conhecimento, porque o conhecimento em gestão, em capitais, em tributação, em empregabilidade, em gestão de pessoas, é o que vai te tornar ser perene e eterno, como empresário. Luciano, uma conversa muito boa, passou rápido demais.
A gente traçou aqui informações muito interessantes para os empresários brasileiros, para provocar o empresário brasileiro a uma jornada de não só de conhecimento, mas de empreendedorismo, crescimento e, obviamente, uma boa gestão de crédito. Você trouxe ideias aqui e recomendações que eu assim, como empresário há 17 anos, eu trabalhei numa multinacional 10 anos antes, mas há 17 eu tenho uma empresa, e é muito interessante conversar com profissionais e você como um especialista que possa mostrar caminhos, né? E quanto mais caminhos nós empresários tivermos, mais segurança para a nossa jornada a gente vai ter. Então, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade e você poder conversar com a gente aqui. E deixo aqui você com as palavras aqui com a nossa audiência, se você quiser conversar, como a sua mensagem final aqui para todo mundo. Eu agradeço. Bom, antes de tudo, agradeço, Ivo, essa participação. O podcast aqui, o programa, ele cumpre uma função extremamente fundamental, que é abrir um diálogo aberto, né, para que o empresário entenda que ele não é um item excluído da sociedade, né, que ele não está sozinho, somos todos empresários, somos a máquina de mudança desse país e independente de quem sente na cadeira do governo, seja ele municipal, estadual ou federal, o poder do destino desse país está na mão dos empresários, está nas nossas mãos. O que eu penso do Brasil? O Brasil tem que ser um país de empresários milionários, livres e líquidos e de empresários que procurem a solução fora do nosso país para trazer o recurso para cá, como fez Inglaterra, como fez Estados Unidos, como fez Espanha, como fez a Coreia, a China, todos os países que se internacionalizaram, capturaram recurso em todo o mundo e trouxeram para o seu país para se desenvolver. É o que eu quero que o Brasil faça, porque um país do tamanho do nosso, que é a maior economia da América Latina, não pode crescer de 1 a 2% ao ano. Perfeito. Não pode. Tem que crescer em ritmo mais forte, como já crescemos no passado e passamos por esse processo de, vamos dizer assim, de decrescimento, ou seja, o Brasil se desindustrializou, mas agora, com o advento de tecnologias, programas como esse, informação, educação e crédito, nós podemos virar esse jogo e viraremos. Com certeza. Muito obrigado, Luciano. Pessoal, muito bom ter o Luciano Bravo aqui. Espero que essa entrevista tenha te provocado, convidado a novas percepções e que você, que é empresário do outro lado aí, tenha uma ótima sorte na sua jornada e que possa considerar créditos desse tipo, para que você seja sustentável e siga aí com a sua jornada empresarial. Então, um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. SG4, inspirando a excelência.